Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Boa tarde, senhoras e senhores, eu sou Eduardo Guimarães e este é o Blog da Cidadania. E hoje eu vou ser curto e grosso. E hoje nós vamos falar sobre a recaída daquilo que o saudoso Paulo Henrique Amorim, meu amigo, falecido já há cerca de 4 anos, quase 5, não é? O Paulo Henrique Amorim chamava de PIG, que era a sigla para Partido da Imprensa Golpista. Ano passado eu vaticinei, na verdade em 2021 mesmo, não é? Eu vaticinei que a mídia só restaria apoiar o Lula contra Bolsonaro, porque Lula seria o único que poderia enfrentar Bolsonaro e derrotá-lo e tirar o Brasil da rota de uma nova ditadura militar que seria construída caso ele conseguisse a reeleição. A mídia bem que tentou fugir de ter que apoiar Lula. Tentou apoiar Sérgio Moro, tentou que surgisse alguém na tal terceira via, gente que não tinha densidade política nenhuma, que qualquer criança que lesse um pouco sobre política poderia prever que não chegariam a lugar algum, não é? Porque para enfrentar alguém que tinha uma base sólida como o Bolsonaro, só Lula, que só não impediu a chegada de Bolsonaro ao poder em 2018, porque liderando todas as pesquisas com grande vantagem sobre Bolsonaro, Lula foi tirado da eleição por uma prisão fraudulenta, posteriormente anulada junto com todos os seus processos pelo Supremo Tribunal Federal, pela Organização das Nações Unidas e pela sociedade brasileira, não é? Devido aos processos criminosos, devido à atuação criminosa de Deltan Dallagnol e Sérgio Moro, os dois responsáveis pela famigerada Operação Lava Jato, que agora está em processo de higienização através do juiz Eduardo Apio, ou Apio, eu não sei como se pronuncia direito o nome dele, que vem tentando consertar tudo que fez o Sérgio Moro e tudo que fez Deltan Dallagnol ao longo daqueles anos obscuros em que a política foi criminalizada, resultando nesse quadro político que hoje há no Brasil e, inclusive, acumpliciando-se ambos ao que há de pior na política deste país e talvez do mundo inteiro, que é Jair Bolsonaro, não é? E então, conforme era previsto, a partir do momento que começa a eleição, que fica claro que não haveria outra fórmula, a mídia começou a apoiar realmente Lula. Na Globo chegamos a ver, chegamos a assistir incontáveis vezes. Eu não preciso mais provar, não preciso mais colocar vídeos aqui para que as pessoas vejam, porque todos sabem que até o próprio William Bonner foi flagrado na internet comemorando a vitória de Lula no final de outubro do ano passado sobre Bolsonaro. Era inevitável que acontecesse aquilo, porque a própria grande mídia antipetista que derrubou Dilma Rousseff, a própria Globo que prendeu, na verdade quem prendeu Lula foi muito mais a Globo, não é, do que o Sérgio Moro e a Lava Jato. Era óbvio que eles, fustigados pelo Bolsonaro da forma como foram, ameaçados, o Bolsonaro, eu tive a pachorra de contar, ele ameaçou mais de 2 dezenas de vezes a Globo de cassar sua concessão, de fechar a emissora.
atacou toda a mídia, desrespeitou, pisoteou os jornalistas de uma forma que Lula, com tudo que sofreu, e o próprio PT, com tudo que sofreram na mão da mídia golpista, que instalou a ditadura militar de 1964, que derrubou Dilma Rousseff sem que ela tivesse feito nada para merecer aquilo, que fez Lula ser preso sem uma prova que justificasse, conforme a própria justiça brasileira decidiu, a ONU decidiu, todos os juristas respeitados do Brasil e do mundo decidiram, não é? O processo fraudulento a que Lula foi submetido, e esses torceram pela vitória do Lula porque ele os salvou do abismo. Começa o governo Lula sob a égide de uma intentona golpista asquerosa que indignou o planeta, que indignou o mundo, que indignou todo aquele que tem não só decência, mas pelo menos mais do que um único e solitário neurônio, né? Então, a partir daquilo, o Lula perde seu primeiro mês de governo praticamente inteiro tentando reconstruir o palácio. Na verdade, a República Brasileira começou a reconstruir as sedes onde os gestores da República trabalham, porque nem tinham onde trabalhar, pararam a República. Aquele que a mídia colocou no poder ao fomentar a prisão de Lula em 2018, acabou, paralisou a República, incentivando, instigando a intentona golpista de 8 de janeiro. Então, primeiro mês de governo de Lula e parte do segundo mês de fevereiro foi desperdiçado, depois veio o carnaval. A bem dizer, o governo Lula começou em março, um mês que nem terminou ainda. E, na verdade, quando o Lula começa a governar e demonstrar que iria reverter, inclusive, a política econômica nefasta de Bolsonaro e de Michel Temer, que implantaram o famigerado teto de gastos que condena o Brasil a não crescer. Porque o teto de gastos, por exemplo, ele exige, no formato como existe hoje, ele exige que o governo não gaste cada ano menos em saúde, em educação, em habitação, em segurança, em cultura, em meio ambiente, em tudo. Eles condenaram o Brasil a ficar parado no tempo, porque só podia reajustar o orçamento de todas essas áreas tão importantes através do índice de inflação. E eu pergunto a você, o que é que aumenta neste país só acompanhando o índice de inflação? Tudo sobe mais que a inflação, do tomate ao automóvel, não é? Tudo sobe acima da inflação. A inflação é uma média de preços que leva em conta algumas coisas que caíram sazonalmente. Então é isso que é a taxa de inflação. Ela não serve como indexador para nada, principalmente para políticas públicas como essas, que inclusive requerem cada vez mais recursos porque tem poucos recursos. Então o Lula começou a fazer isso e começou a combater uma farra dos banqueiros, alcançada no governo Jair Bolsonaro através do suborno de parlamentares por banqueiros, não é? Que conseguiram a tal independência do Banco Central. O que eles fizeram? Encheram o Banco Central, que determina a taxa de inflação no Brasil, de banqueiros, para que eles decidissem quanto os banqueiros iriam ganhar de você, do povo, não é? E quanto eles iriam pagar para os rentistas. Porque no Brasil é o seguinte, o juro penaliza as empresas, penaliza os empresários, penaliza o consumidor, penaliza 99% da nação. E beneficia aquele 1% que tem dinheiro
para aplicar na ciranda financeira e beneficia evidentemente os banqueiros, não é? Então o Lula, quando mexe com isso, quer acabar com essa farra de o Banco Central poder aumentar juros à vontade, quando o Lula tenta, inclusive, tirar do Banco Central, da presidência do Banco Central, um bolsonarista fervoroso, que foi votar com a camisa do Bolsonaro e que vem sabotando a economia brasileira, aumentando os juros, a taxa de juros, no momento em que a inflação está estabilizada, que o país está completamente estabilizado economicamente e que precisa desesperadamente crescer. Esse bolsonarista declarado que hoje preside o BC foi a gota d'água para os banqueiros, e a mídia brasileira sempre foi assim. Eu acompanho a política brasileira desde 1973, quando eu tinha 14 anos. Eu comecei a acompanhar a mídia, não, a política brasileira. Na verdade, eu comecei a ler jornal, política em jornal, com 14 anos de idade. Sempre me interessei muito por política, acompanho desde essa época. Isso nós estamos falando de meio século atrás, quase. Acompanhei tudo o que aconteceu nesse país, não é? E nesse tempo inteiro eu formei a convicção de que acima de toda a elite que comanda a dita grande mídia, que é a imprensa corporativa, que são os impérios de mídia construídos na ditadura militar com dinheiro público, não é? Que são o quê? Globo, que é uma obra da ditadura militar, a TV Globo é uma obra da ditadura militar, a Folha de São Paulo, que é outra obra da ditadura militar, o jornal O Estado de São Paulo, que é o fomentador da ditadura militar, né? E a Veja, que é de direita e até meio que de extrema direita, e o resto da mídia corporativa, que tanto combateram o PT, que tanto combateram a justiça social, a distribuição de renda no Brasil, que derrubaram Dilma sem prova nenhuma, que prenderam Lula sem prova nenhuma. Esses veículos, eles são submissos acima de qualquer outro, acima inclusive dos grandes empresários que não estão bem, não estão satisfeitos com juros altos. Acima de todos, a mídia obedece à banca, aos banqueiros, ao mercado financeiro. Esses são os verdadeiros donos do Brasil e os donos da mídia. Então esses ataques que você viu, essa overdose de Sérgio Moro que você viu de cerca de uma semana para cá, até ontem, não é? Tudo isso que você viu se deve ao fato de que Lula, mostrando independência dessa política econômica genocida, decide distribuir renda, atacar essa política neoliberal e esses juros escorchantes, tirando o lucro dos banqueiros, acabando com a farra dos banqueiros. Tudo isso faz o quê? Faz com que a mídia retorne ao antipetismo pré-Bolsonaro. E começou a inflar o Sérgio Moro, inventou uma tese maluca que o jurista Lênio Streck destruiu com uma argumentação impecável, mostrando que não há prova nenhuma de que o PCC queria matar Sérgio Moro, mostrando que essa investigação que foi feita e decretada a operação contra os assassinos de Moro, em questão de 3 dias, ela escreveu a decisão, a juíza Gabriela Hard, que foi colocada no lugar de uma juíza da 9ª Vara Federal de Curitiba, intempestivamente afastaram a juíza titular, colocaram-na de férias, contra a sua vontade, inclusive, segundo o Lênio Streck, colocaram no lugar dela a teleguiada do Moro, a Gabriela Hard. Ela dá essa sentença canguru, como diria o Paulo Henrique Amorim, realiza a operação e a mídia começa a repetir sem parar que o Moro é alvo do PCC, que o Moro é alvo do PCC, e começa a facilitar a fake news
de que Lula teria ligação com o PCC. Esse é o nível em que a mídia chegou por ordem, sabe de quem? Sabe quem comandou esse show? Foram os banqueiros que o Lula está desafiando. Agora eu digo para você o seguinte, além de tudo isso, a mídia teve que fechar a boca, parar de falar do Moro, porque ontem o Moro recebeu o troco. Ontem, Rodrigo Tacla Duran, advogado da Odebrecht, que teve que fugir do país para não ser preso porque ele estava sendo extorquido pelo Sérgio Moro, ele finalmente apresentou suas provas à justiça brasileira e essas provas foram aceitas e remetidas ao STF contra o Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol. A mídia, como não queria prejudicar o seu Golden Boy redivivo, que é o Sérgio Moro, o que é que a mídia faz? Cala. Então, pelo menos, o depoimento do Rodrigo Tacla Duran cala essa mentirada da mídia sobre o tal plano ridículo, absurdo, inverossímil do PCC para matar Sérgio Moro. Então, minha amiga, meu amigo, agora, infelizmente, as coisas retornaram ao normal no Brasil no que diz respeito à saúde, à educação, à cultura, ao meio ambiente, à diplomacia, todas as áreas que o Bolsonaro deturpou, sabotou, tudo está voltando ao normal. Mas, infelizmente, também está voltando ao normal esse comportamento nefasto da mídia que gerou Bolsonaro. É graças ao que fez a mídia de ontem para hoje e na última semana, fustigando o governo com um governo popular que surge, que ressurge das cinzas, fustigando esse governo, incentivando fake news, não é? Como a vinculação de Lula e do PT com o PCC, isso é uma loucura, que nem a mídia tem coragem de bancar, mas facilita a difusão dessa mentira. Então, realmente, isso voltou também ao normal, infelizmente, e vamos ter que recomeçar a luta, não é? Ninguém disse nunca que seria fácil, mas aqui estamos nós. Estamos aqui para lutar. Então, nos aguardem, nós vamos lutar. De novo. Minha amiga, meu amigo, eu agradeço a atenção e deixo meu melhor abraço para todo mundo.